Bem, conforme prometido, eu vou fazer hoje com vocês uma treliça plana, a obtenção dos esforços internos nessa estrutura. Bem, a gente já tem aqui na imagem que a treliça vai carregada em 40 quilonewtons na horizontal e 20 quilonewtons na vertical. E o primeiro passo em resolução de treliças é encontrar as suas reações de apoio. Tá? Então, a gente vai encontrar aí VA, VB, VHA e HB, tá? Conforme está aqui. Esses sentidos, lembrando, eles são arbitrados, tá? Eu arbitrei nesse sentido. Se der positivo, arbitrei corretamente. Se der negativo, eu tenho que mudar aí a direção do meu vetor. Ok, então, fazendo somatório de forças, a primeira delas aqui vai ser o meu somatório das forças verticais, onde a gente tem VA positivo e o 20 aqui negativo. Então, fica 20 menos VA menos 20 igual a zero. Quando eu fizer essa resolução, a gente vai descobrir que VA vai ser igual a 20. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro resultado. Em um segundo momento, a gente vai ter que encontrar agora o somatório das forças horizontais. E aí, quando eu fizer o somatório de forças horizontais, o que nós temos? A gente tem HA positivo, o 40 negativo, e o HB, eu arbitrei ele aqui, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar HA menos HB menos 40 igual a zero. Não consigo resolver esse problema agora, por quê? Porque eu tenho duas variáveis desconhecidas. Então, vai ficar HA menos HB igual a 40. Eu vou encerrar por aí por enquanto. O próximo passo é fazer o momento. Aí eu posso fazer o momento em qualquer ponto aí, né? Nesse caso, eu fiz o momento no ponto A e arbitrei esse sentido como sendo o meu sentido positivo. Então, notem já de imediato que algumas forças não geram momento no ponto A. É o caso do HA e do VA. Tá? Ambas as forças não geram momento no ponto A, então elas vão ser desconsideradas no meu cálculo. Usando a regra da mão direita, a gente vai perceber que o 40 ele faz a peça girar exatamente no sentido que eu arbitrei. Então, positivo. E a distância, se a força é horizontal, a distância é vertical. Então, se aqui eu tenho todo 1,5, aqui, na verdade, vai ficar 0,75. Então, 40 vezes 0,75 positivo. O HB, ó, ele também vai tender a girar a minha peça no sentido que eu arbitrei, sentido anti-horário. Então, positivo. Se a força é na horizontal, a distância é vertical. Então, HB vezes 1,5. E a última força é o 20. Agora, o 20, ele tende a girar a minha peça no sentido do relógio. Ou seja, contrário que eu arbitrei. Então, negativo, menos 20. E a distância? Força vertical, distância horizontal. Então, aqui a gente vai ter 3 metros. Quando a gente resolver esse sistema, essa equação, a gente vai encontrar aí que o HB é igual a 20. O que é que eu faço? Eu trago esse valor de HB para cá. Quando eu fizer isso, a gente vai ter HA menos 20 igual a 40. Então, eu vou descobrir que o HA ele vai ter que ser igual a 60. Tá? Então, aí eu encontrei as 3 reações de apoio utilizando as 3 equações de equilíbrio. O somatório da força em X, em Y e o somatório de momentos. 3 incógnitas, 3 equações. Ok. Aqui, eis o meu resultado. Né? Essa é a minha treliça, meu diagrama de esforço. A partir desse diagrama, a gente agora pode sim calcular quais são os valores dos esforços internos em cada uma das minhas barras. Eu posso usar métodos nós ou posso usar o método das seções. Nesse exercício, eu vou utilizar os dois, tá? Para a gente ver como é possível mesclar os dois métodos e trabalhar com eles de uma maneira bem mais rápida do que trabalhar com apenas um método ou outro. O que de cara a gente pode saber, lá daquele vídeo que a gente discutiu sobre membros de força zero, a gente sabe o seguinte, ó, tem 2 barras colineares e uma terceira barra chegando. Essa terceira barra, a gente já sabe, já assume de cara que o valor dela é 0. A não ser que existisse uma força aqui, né? A gente já pode assumir que essa barra tem esforço 0. Ok, então já encontrei o meu primeiro esforço. Para um primeiro momento,
eu vou fazer com vocês aqui, ó, começando pelo método dos nós, e eu sempre vou buscar fazer um nó que eu considere ele mais simples, tá? Onde eu tenha, por exemplo, o menor número possível de variáveis. Olha, se trabalhando no método dos nós eu tenho duas equações, somatório das forças em x e somatório das forças em y, eu só posso pensar em trabalhar nós onde só existam duas variáveis desconhecidas. Exemplo, se eu pegar aqui o nó A, eu tenho uma variável desconhecida, duas, três. Então, é inviável começar por esse nó. A mesma coisa acontece com o nó C. Uma, duas, três, quatro. É inviável. Então, a gente vai sempre começar ou aqui, ó, pelo nó E, que eu tenho duas variáveis, ou pelo nó B, que eu também tenho duas variáveis. Qual eu escolher? Critério de vocês. A princípio, eu peguei esse daqui. Eu vou começar pelo nó E. Então, eu já consegui aqui, eu já fiz uma análise geométrica da minha peça. Então, peguei todos os ângulos internos, tá, que eu julgo necessários, porque na hora que eu precisar, eu já vou ter esses valores em mãos. Ok. Primeiro passo. Observe o meu nó E. A gente tem lá o nó. Dentro do nó, aplicado no nó, a gente tem uma carga de 20 kN. A gente tem um FDE. Eu sempre arbitro no método dos nós, quando eu não conheço a força, ela saindo do nó. Tá? Essa é uma maneira da gente trabalhar. Então, FDE eu sei o valor? Não. Então, eu vou arbitrar ele saindo do nó. FSC o seu valor? Não. Então, eu também arbitro ele saindo. Só que como o FSC é uma força inclinada, a gente decompõe ela em duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Como eu sei o ângulo, no sentido do ângulo, cosseno. No sentido contrário, o seno. Então, agora sim, eu posso trabalhar com as minhas equações. A primeira delas, somatório das forças em Y. A gente vai ter o 20 apontando para baixo. Negativo. O FSC, ó, esquece que existe o FSC. Na verdade, agora só existem as componentes, X e Y. Como eu estou trabalhando em Y, eu vou trabalhar com ela. Está apontando para cima? Positiva. FSC vezes seno. O somatório dessas duas forças tem que ser igual a zero. E aí eu vou encontrar o valor de FSC, que é esse daqui. Deu positivo? Deu. Então a minha peça está fracionada. Beleza, encontrei o primeiro. Agora eu vou para a somatória das forças em X. O que a gente tem em X? A gente tem o FCE, o FDE e o FCE. Só que não mais esse FCE, né? Esquece ele. Somatório em X. Então eu vou pegar a sua componente no eixo X. Ambos estão apontando para a esquerda, então ambos são negativos. Então, menos FDE, menos FCE cosseno de θ. Só que FCE eu já sei o valor, eu acabei de descobrir o valor de FCE. Então, eu vou substituir o valor de FCE, e aí eu vou encontrar aqui, ó, FDE vai ser igual a menos 40. Então, esse vai ser o valor. Deu negativo? Deu. Então, a minha peça vai ser comprimida. Aquela barra está sofrendo compressão. Esse é o nosso método. Então, eu posso trazer esses valores para cá. A barra FCE, 44,7 positivo. A barra de baixo, a DE, menos 40. Compressão de menos 40. Já trago os valores para cá. Eu posso, se a gente pensar aqui nas técnicas de resolução, assumir o seguinte. Ó, essas duas barras são colineares, não existe nenhuma força aplicada no nó entre elas. Eu posso assumir que o valor que der nessa barra é exatamente o mesmo nessa outra. Então, se uma barra é menos 40, a outra também vai ser menos 40. Então, elas são exatamente iguais, o mesmo valor. Por quê? Se você quer de uma maneira bem prática. Se essa barra aqui é zero, eu posso simplesmente dizer que ela não existe. Então, não existe esse nó. Ou seja, é como se aqui fosse uma barra só. Tá? Então, eu posso muito bem assumir que o valor delas são iguais. Bem, já encontrei metade da minha playlist. Falta agora 3 barras, né? E aí eu vou trabalhar agora com o método das seções. O que eu estou imaginando? Eu estou pegando aqui, ó, e criando uma seção aqui. Estou cortando essas 3 barras
que vocês estão vendo. Essa vai ser a minha seção 1. E eu vou olhar para a esquerda. Então, está aqui o meu desenho da seção 1. Realizei o corte. Sempre que eu corto, todas as barras que o meta-seções cortar vão surgir vetores. E a gente vai adotar os vetores aí com sentido para fora. Ok. As forças, se eu estou olhando para o lado esquerdo, tudo que está do lado esquerdo continua. Então, o 20 continua, o 60, né, e o outro 20 aqui. Então, minhas reações de apoio continuaram. Eu desenhei aqui a treliça pontilhada. Por quê? Porque a treliça continua existindo, mas aí você vai ignorar agora ó, os carregamentos que atuavam em cima dela. Não tinha um carregamento aqui de 40 e um aqui de 20? Pronto, ignore que eles existiam. Por quê? Porque você estava olhando do corte para a esquerda. Se eu olhasse do corte para a direita, aí ia aparecer essas forças desse lado e essas aqui deixariam de existir. Tá? Ok. O que eu faço no método das seções? No método dos nós, eu trabalhava com duas equações, o somatório das forças X e o somatório das forças em Y. No método das seções, eu trabalho basicamente com o somatório de momentos. Onde é que eu posso dizer que o momento é zero? Nos apoios aqui e em todas as suas rótulas. Tá? Em qualquer rótula, eu posso afirmar que o momento é zero. Então, eu posso, por exemplo, aplicar o momento no ponto C, nesse ponto aqui. Por quê? Porque aí eu sei que nesse ponto, nem FAC e nem FBC geram momento. Eles vão para o ponto. Quando eu aplicar o momento em C, eu descubro FAD. Bom, é uma maneira de descobrir o valor de FAD. Apesar de eu já ter encontrado ele lá em cima, né? Por isso eu não vou fazer isso, porque eu já encontrei esse valor. Mas, ó, imagina que eu realmente quero encontrar ele pelo método das seções desse jeito. Dá para fazer? Dá. Aplica o momento no ponto C. O que é que vai acontecer? A força FAD ó, vai tender a girar a peça em sentido anti-horário, positivo. E a distância? Força vertical, distância. Aliás, força horizontal, a distância é vertical. Se toda aqui é 1,5, então metade da distância, 0,75. Ok. O 20, ó, esse 20 aqui, também tende a girar a peça nesse sentido, sentido anti-horário, positivo. E a distância? Força horizontal, distância vertical. Essa distância aí vai ser exatamente metade do 1,5. Então, por isso que 0,75. O 60. O 60 agora, ele faz a peça girar nesse sentido. Sentido anti-horário. Também positivo. E a distância? É a mesma. Você faz ele para cá, distância vertical, 0,75. E a última força que atua é o 20. Só que o 20 agora, ele tende a girar a peça no sentido do relógio. Então, é negativo. Menos 20. Força vertical, distância horizontal. Então, a distância horizontal até o ponto C é 1,5. Quando eu resolver isso daqui, a gente vai chegar que o FAD é menos 40. Exatamente o mesmo valor que você já tinha achado. Precisa fazer isso? Claro que não. Eu fiz aqui só para demonstrar que o método funciona. Bem, eu posso fazer a mesma coisa agora com os momentos no ponto E. E deixa eu tomar liberdade aqui. Eu vou apagar esse. E eu vou trazer isso daqui assim. Ok. Então, vejam só. Eu vou calcular agora o momento nesse ponto, no ponto E. O que a gente sabe que não vai gerar momento nesse ponto? Ó, FAD não gera momento nesse ponto. FBC também não gera momento nesse ponto. Então, estou descartando as duas. Conclusão, eu vou encontrar F de AC. Essa é a sacada do método das seções. Você cortou 3 barras, tem 3 incógnitas. Procure um nó para aplicar o somatório das forças, que 2 dessas forças se cancelem. Aí você vai conseguir utilizar o método adequadamente. Então, a única força desconhecida que gera momento no ponto E é o F de AC. Só que não é nem o F de AC, porque o F de AC está aqui. Aí, como ele está aqui, eu posso decompor ele em uma força horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal
ela está na mesma direção, então não gera momento. Então só vai gerar momento, ó, a componente vertical. É isso que eu fiz aqui, ó. FAC vezes seno do ângulo. É a componente vertical. E a distância? É a componente vertical, não é vertical? Então a distância é horizontal. 3 metros. Ok. Além dela, o 60 também não gera, né? Porque está no mesmo ponto. Esse 20 gera. 20 vezes a distância de 3 metros. E ele vai tender a girar a peça nesse sentido. Então, vai ser negativo. 20 vezes 3, negativo. Qual é a outra força que gera momento ali? Ó? O 20 lá de cima, positivo. Só que ele faz a peça girar, ó, no sentido anti-horário. É o mesmo sentido que o arbítro, positivo. A força não é horizontal, então a distância vai ser vertical. Então, 20 vezes 1,5. Quando a gente fizer todo esse cálculo, a gente vai encontrar que o SAC ó, é de menos 22,4. O que é que significa o menos? Significa que a peça ela está sofrendo compressão. Então, essa força aqui, o vetor, na verdade, dela é nesse sentido, né? Menos 22,4. Ok, falta encontrar agora FBC. Qual é o ponto mais lógico de calcular FBC? Onde eu consigo cancelar os outros dois. Onde é que eu consigo cancelar ele? Aqui, ó. Se eu aplicar o momento no ponto A, eu cancelo FAC e cancelo FAD. Então, eu consigo, e além de cancelar eles dois, né, eu cancelo essa força e essa. Então, a minha estrutura como um todo é cancelada, né? Só vai ficar quem? Isso daqui. Então, eu vou trazer esse resultado para cá. Opa. Então, deixa eu trazer para cá. Então, se eu fizer agora o somatório dos momentos no ponto A, perceba o seguinte, para o ponto A, essa força FBC está inclinada. Então, eu preciso converter ela em uma componente vertical e uma componente horizontal. Se vocês avaliarem bem, a componente vertical está exatamente no ponto. Então, ela também não gera momento. Então, só vai gerar momento a componente horizontal. Então, vai ficar como? O 20 gira exatamente no sentido anti-horário, positivo. E a distância, força horizontal, distância vertical, 1,5. 20 vezes 1,5. O FBC tende a girar a peça, ele está nesse sentido, então ele vai tender a girar a peça no sentido horário, negativo. Só que eu não preciso saber o FBC, eu tenho que saber a força horizontal dela. Quem é a força horizontal? Vai ser o FBC vezes o seno do ângulo. Então, FBC vezes o seno do ângulo. Vezes a distância. Força horizontal, distância vertical. E quando a gente resolver esse problema, a gente vai encontrar aí uma força de 22,3 kN. Positivo? Sim. Então, a minha peça está tracionada. E aí eu consegui encontrar essas três incógnitas, né? 3 esforços internos, aplicando simplesmente o momento nos pontos certos, tá? Nos nós corretos. Aí deixa eu só voltar aqui. Ok. E aí eu trago meus resultados. Ó. Eu já tenho aqui boa parte da minha estrutura. Falta quem? Falta essa barra. Aí, para fazer essa barra, eu volto a aplicar o método dos nós. É mais prático. Tá? Então, eu aplico o método dos nós ou nesse ponto ou nesse ponto. Qual eu escolho? Aquele que tiver menos reações, tá? Menos forças. Nesse ponto A, eu tenho uma força, duas, três, quatro e a desconhecida. 5 forças. Aqui em cima eu tenho uma, duas, três forças. Então, é muito mais viável eu fazer o somatório das forças no ponto B. Então, é isso. Somatório das forças no ponto B. Eu tenho uma força de 20, eu tenho uma força de 22 positiva, então o vetor está saindo. E aí eu já fiz as suas decompostas, né? 22 vezes seno, 22 vezes cosseno. E o FAB, eu arbitrei ele do sentido para fora.
E aí, o que eu faço então? Simplesmente eu faço o somatório das forças, é isso. A gente vai ter FAB apontando para baixo, então negativo. A gente vai ter o 22, ó, aliás, esse 22 aqui apontando para baixo também. Então, negativo, menos 22 vezes o cosseno igual a zero. Quando eu resolver isso, eu vou encontrar aqui menos 10. Se é menos 10, se é negativo, a minha peça está comprimida. Então, esse é o resultado da aplicação do método dos nós e das seções em conjunto. Eu encontrei o meu diagrama de esforços normais. Tá? Então, cada barra aí eu já sei qual é o esforço que está atuando dentro dela. Então, a ideia aqui era mostrar realmente a aplicação dos dois métodos concomitantemente, né, em conjunto. É isso, obrigado.